Olá mais uma vez, eu sou o Davi, você é? Eu sou o Edson Espósito. É um grande amigo nosso, presbítero da nossa igreja, o que nós chamamos de líder espiritual, e nós estamos mais uma vez falando sobre uma área que tem afligido tantas e tantas famílias. E hoje especificamente essa área de planejamento familiar, na área de finanças, planejamento financeiro no lar. Edson, fale rapidamente sobre sua experiência profissional. A última vez vimos que vocês têm ajudado vários casais que têm se encontrado em situações de grande estrangulamento financeiro, mas também você vem com uma experiência administrativa, profissional. Fale um pouco sobre isso. A minha experiência profissional é toda na área de TI. Eu comecei trabalhando na área de TI na Arno, lá em 73, 75. E aí depois eu fui para a Bombril, eu era responsável pela área de TI da Bombril fui para o Unibanco. Eu era responsável por uma equipe grande lá, depois de lá para a Copersucar, depois da Copersucar fui para a Brasilprev e por último agora na Kraft Heinz, terminou como Kraft Heinz. Eu era responsável de TI pela América Latina. E também agora nos últimos anos na empresa AB Visual, que produz material infantil para educação cristã infantil. E que nós já entrevistamos o Abimael e a Vilma, que produzem muito material fantástico, e você tem colaborado nesse ministério, além do ministério da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Eu sou sócio dele há 7 anos. Uau! Vamos voltar a nossa atenção agora. Falamos um pouco no último programa, e se você perdeu, precisa assistir, por causa de conselhos financeiros tão práticos, simples, objetivos. Em 9 minutos você falou talvez mais do que eu tenho ouvido há anos nesta área financeira. Mas vamos entrar mais um pouco nesta área de planejamento financeiro. Quais seriam alguns princípios fundamentais para uma vida financeira saudável, debaixo da soberania de Deus? Primeira coisa, repetindo a última fala do programa anterior, viva abaixo do seu padrão. Gaste menos do que você ganha. Os maiores desastres nas famílias é viver acima do que você pode. Viva abaixo. Mais uma vez, se você não guardar nada desse programa, guarde essa frase. Gaste menos do que você ganha. Todo mês, mês a mês, passo a passo. Não estoure nenhum mês. Você vai ver no final o benefício que isso vai fazer para você e para sua família. Agora, isso pode significar sacrifício, abrir mão de desejos, de cobiça, às vezes de coisas importantes, mas a disciplina de baixar um pouco, comer não tão bem esse mês, claro, não passar fome também, né? Mas diminuir, ok. Porque nós temos que ter um equilíbrio aí, a gente fala muito em poupança, então às vezes o pêndulo sai de gastar muito para não gastar nada. E a Bíblia não é assim, a Bíblia é equilibrada, ela fala, você não pode gastar muito, mas você também não pode ser um avarento e deixar de gastar. Você tem que desfrutar do seu trabalho, como diz Eclesiastes, você tem que desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso é uma bênção de Deus. Então tem que ter equilíbrio nisso, entre poupar e gastar, mas viva abaixo. Essa é a segunda coisa. Aprenda a ser grato a Deus por tudo que Ele te dá. Estamos falando de princípio saudável. Você quer ter um princípio saudável na sua vida, você quer ter uma vida financeira saudável. Aprenda a ser grato com aquilo que Deus te deu. Viva alegre, viva bem, viva com gratidão a Deus, porque tudo veio da mão dEle. Se nós estamos insatisfeitos com a nossa condição, se nós vivemos murmurando, nós vivemos querendo fazer de tudo, seja o que for, seja prejudicando a família, seja prejudicando a carreira, seja prejudicando o que for, para poder vencer na vida, porque eu quero um padrão de vida melhor, talvez a gente não esteja aprendendo as lições preciosas de Deus na condição que Ele está te dando. Talvez tenha princípios bíblicos ali a aprender para você sair dessa condição de uma outra forma, obedecendo ao Senhor e sendo muito grato a Ele. E, por fim, uma boa mordomia, que é fundamental. Mordomia significa gerenciamento, controle, planejamento. Você precisa ser um bom mordomo das coisas que Deus te deu. Seja grato e seja um bom mordomo. 2 razões importantíssimas. Provérbios 6,
de 6 a 8 você vai ver lá, ele fala sobre a formiga. Vai ter com a formiga. Ele fala, aprenda com ela, ela não tem chefe, ninguém manda nela, ninguém a controla, mas a sabedoria dela, ela no verão, ela armazena porque o inverno vem. Então, você tem que estar preparado porque para todas as famílias, o inverno vem. Vem uma doença, vem um desemprego, vem um acidente, coisas acontecem, coisas ruins acontecem. E você tem que estar preparado. Se você não guardou para o inverno, você vai passar fome. Então, Provérbios 21:20 fala, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora, consome tudo, gasta muito além do que ganha. Isso é um absurdo. Então, não devore aquilo que Deus tem te dado. Aprenda a poupar. Recentemente, numa conferência de aconselhamento bíblico, nós ouvimos sobre trauma. E o teor de algumas das mensagens foi a ideia de que o imprevisível é previsível. O mundo que jaz no maligno, nós vamos passar por acidentes, doenças, dificuldades. Eu lembrei, enquanto você falava, de um texto de Provérbios também, 27, 23, 24, fala dessa área de mordomia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, que seria uma mordomia, e cuida dos teus rebanhos, do que Deus já te deu, e a razão, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Nós poupamos agora porque o imprevisível é previsível, vai acontecer e nós temos que nos preparar para isso. Você vê como isso volta ao primeiro assunto. Se você gasta tudo, ou se você gasta além, como você vai estar preparado para esse dia? Então, você vai passar vergonha, você vai ter que pedir emprestado, vai ter que recorrer aos pais, o que é uma coisa horrível. Sabe, uma coisa, a Bíblia fala, honra pai e mãe. Uma questão muito importante, honrar pai e mãe é honrar o patrimônio deles, é honrar o esforço, o trabalho, o suor deles. E muitas vezes a gente não considera honrar pai e mãe, fazer bom uso, honrar, deixar que eles desfrutem do trabalho dele. Muitos filhos consomem o trabalho dos pais, e isso é desonra aos pais. Isso não... Agora, um casal, uma família, uma pessoa que se encontra em crise financeira, pode ser fora da sua responsabilidade, uma doença, outros problemas que acontecem fora do normal, mas pode ser também por falta de mordomia. E agora, o nosso cálculo é um chute mesmo, mas depois de trabalhar tantos anos com famílias, casais, eu calculo que talvez metade das pessoas das igrejas encontram-se com a corda no pescoço e com isso não conseguem ou não vão contribuir, por exemplo, com ofertas, não vão investir adotando missionários, aquela oferta, eles não têm condições de fazer isso por causa da crise financeira. Como esse programa poderia beneficiar missões ao redor do mundo se as famílias vivessem assim, com um pouco de poupança e não grande dívida. Como ajudar? O que esse casal, essa pessoa pode fazer dentro da crise que se encontra? Isso é uma realidade. A gente também trabalha em treinamento de pastores, você sabe disso, e muitas igrejas não conseguem nem sustentar o seu pastor de uma forma digna. Às vezes os pastores são bivocacionados por causa disso, é verdade. Mas eu diria, primeira coisa, se você não consegue sozinho, se você está em crise financeira, você está perdido, não fique batendo cabeça, não seja orgulhoso, procure ajuda, procure alguém. Não fique sozinho, não fique, você só vai piorar a sua situação. Às vezes você precisa recorrer fora. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, então busque ajuda. Mas a primeira coisa, você está em crise, feche para balanço. Não continue na loucura, não continue no padrão, não continue, fecha, para ver onde você está. Primeira coisa. Na nossa experiência, ajudando alguns casais, alguns que temos encaminhado para vocês, quando a pessoa finalmente para e coloca no papel
A dívida real sempre foi o dobro do que eles nos falaram. Nós devemos 10 mil, era 20. Devemos 30 mil, era 60. As pessoas não imaginam. Elas não falam para a gente, mas a gente vai conversar por vergonha. E não falam porque às vezes não querem enxergar o tamanho da dívida. Parece que elas querem diminuir para ver se facilita o problema. Não é verdade. E a hora que a gente faz a conta e mostra o tamanho do problema, fala, fecha. Fecha para balanço. Segunda coisa, corte gastos desnecessários imediatamente. Sabe, se você está endividado, está com um cartão vermelho, está com um cheque especial, você está com um cartão rotativo, cancela o seu Netflix, cancela a sua internet, cancela algumas coisas, cancela o seu celular para todo mundo, à vontade, diminua as suas contas. Coloque os teus filhos para te ajudar em casa. Se você paga alguém para fazer alguma coisa, coloque os filhos. Eu sinto muito. A situação precisa de algo emergente. Então, fecha para balanço. Corte gastos. Só injetando, porque é da hora. Um dos nossos filhos, não vou dizer se é homem ou mulher, mas para ter condições de ter férias esse ano, a família toda vai trabalhar. Vão vender cookies, vão fazer outras coisas, e os filhos vão colaborar como família para levantar os fundos necessários, porque vão fazer uma grande viagem para o Nordeste, até mesmo de ministério também, mas a família toda vai fazer isso. E são muitos, mas outra questão. Mas é importante, inclusive, nessa situação, você acaba educando os seus filhos também. Existe um outro benefício. Em seguida, abaixe o seu padrão. Corte gastos, abaixe seu padrão. A coisa mais difícil, talvez mais dolorosa para uma família fazer é abaixar o seu padrão de vida. Às vezes, seus filhos estão numa escola muito cara, vá para uma escola mais barata. Às vezes, você está fazendo alguns gastos em casa que, de repente, você pode cortar e você vai abaixar o padrão e a família, os vizinhos talvez vejam. Qual o problema? Mas isso, às vezes, é vergonhoso. Mas aprenda a abaixar o seu padrão. Esse orgulho de não abaixar o padrão leva as pessoas cada vez mais numa espiral de dívida e para o buraco. Outra coisa, renegocie suas dívidas. Pare, fecha para balanço, veja o tamanho, vai renegociar suas dívidas. Você está devendo muito no banco, vá lá e converse com o gerente, coloque a sua situação, peça para ele um parcelamento, uma diminuição dos juros. Os bancos e as financeiras têm essa gordura para gastar. Eles estão esperando que vocês façam isso. Mas não é normal a gente fazer isso. Nem empresas, às vezes, algumas empresas que eu ajudei, nem elas sabiam que elas podiam fazer isso. E quando você vai lá e negocia, parcela, o juro cai às vezes pela metade, às vezes até menos. Então faça isso. Renegocie sua dívida. Se a pessoa não tem o know-how para fazer isso, poderia chamar alguém. Isso é a primeira coisa que eu falei. Procure alguém, ajude alguém que te ajude a fazer isso. Às vezes você não tem, talvez, mas eu não sei negociar. Pega alguém, leva alguém com você. É como uma empresa faz, às vezes ela pega alguém da área e fala, vai negociar por mim. Pegue um amigo, pegue um irmão confiável da igreja, pegue um líder da igreja que vai te ajudar nessa área. Isso vai ajudar bastante a você. Por último, aprenda a lição. Não caia de novo nesse erro. Aprenda, saia do buraco e não volte para ele. Legal, muito bom. Eu posso imaginar se um casal jovem, prestes a casar, recém-casado, ouvisse esse programa e seguisse esses conselhos, daqui a 5, 10, 15 anos, como faria diferença? Até mesmo salvando casamentos. Edson, resumindo, 2 programas, trabalhamos, poderíamos conversar por horas, mas alguns desafios finais para as pessoas que assistem, do seu coração, da palavra de Deus, que você poderia encorajar as pessoas. A gente falou sobre endividamento, sobre problemas, e a gente falou, cuidado para você não ter problemas. Mas a Bíblia fala muito mais, ela fala que você não é só não se endividar, é você se controlar, você gastar menos abaixo do seu padrão, você cuidar muito bem, ter uma mordomia daquilo que Deus te deu, não só para você. Como fala ali em Efésios 4, 28, fala para você ter como socorrer o necessitado. A Bíblia fala que não é só para você,
mas você ter como ajudar, você ter como procurar alguém da sua família, alguém da igreja, principalmente os da família da fé, você socorrer, você ajudar, sabe, de uma forma abençoadora. Você, mais do que você gastar o que não tem, é você ter para dar. E a segunda coisa, Deus vai pedir contas daquilo que Ele te deu. Como aquele senhor que deixou as minas para aqueles 10 servos e veja só o que cada um fez. E depois ele vem te cobrar. Tudo que Deus coloca na nossa mão, nossa vida, nossa saúde, nosso tempo, nossos talentos, nossa família, onde você mora, o país onde você mora, tudo isso vem das mãos do Senhor e Ele vai cobrar de nós o que nós fizemos com esse recurso que Ele deu para nós. Então, aprenda a administrar bem, seja excelente mordomo, porque isso nós vamos prestar conta. E por último, Provérbios 13, 22 fala que o homem de bem, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Se você é um devorador de tudo que Deus te dá, se você gasta acima, como você vai deixar uma herança para os seus filhos? Ainda mais para os seus netos, para os filhos dos seus filhos. Uma boa mordomia faz com que você abençoe seus filhos e seus netos. Um homem de bem deixa uma herança. Isso também abençoa a próxima. Isso você vai poder, se você poupa, você vai poder investir nos outros, você vai poder investir em missões, você vai poder socorrer o necessitado, você ainda vai deixar uma herança para os seus netos. Uau. Infelizmente, hoje nós temos até igrejas consumistas vendendo teologias da prosperidade, que é tudo sobre mim, eu. E o fato é que Jesus deixou muito claro, a razão por trás da mordomia é para que nós possamos dar e ser um canal. E há muito mais alegria em canalizar e dar para outros do que consumir nós mesmos. Nós fomos feitos para abençoar outros. E eu acho que essa é a razão desse programa, que uma boa mordomia, um controle financeiro, faz com que você seja um canal de bênção para os confins da terra. Edson, muito obrigado. Eu acho que se as pessoas observassem esses princípios, poderia mudar não somente a sua vida, mas a vida da sua igreja, de missões e muito mais. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Até a próxima.